estamos na casa do Senhor para celebrarmos, cultuarmos a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos criou para adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o seu santo nome. Eu convido os irmãos para estarem ficando de pé e abrirem comigo no Salmos de número 100. Salmos de número 100. Vamos estar fazendo essa leitura. Eu vou estar lendo os versículos ímpares. Os irmãos me ajudam com os versículos pares. Nos diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, amém. Irmão, o salmista nos mostra aqui nesse texto que precisamos, pode se sentar, irmãos, que precisamos adorar e servir ao Senhor com alegria, não por obrigação, alegria de saber quem é Deus. Afirma também que Deus é soberano, é criador. Nós não pertencemos a nós mesmos, somos dele, somos criatura dele, somos seu povo e rebanho, e ele cuida de nós, ele cuida do seu rebanho, ele guia, ele protege suas ovelhas. E finaliza dizendo para nós que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Feche teus olhos, vamos estar orando nesse instante. Oração de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor nesse instante em oração. Agradeça a Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, louvamos a Ti, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Só o Senhor, ó Deus, é digno de toda a honra e toda a glória, meu Pai. Estamos aqui para adorar, ó Deus, exaltar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado por cada família aqui representada, ó Deus. Obrigado pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Que esse culto, ó Deus, chegue a Ti, não como o Senhor merece, meu Deus, porque não conseguimos, mas é com todo o nosso coração que fazemos esse culto de adoração a Ti, Senhor. Pai, o Senhor esteja capacitando a cada um de nós, que nós possamos buscar a Ti dia após dia, que nós possamos testemunhar a Tua palavra, Deus. Fique conosco, ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento na Tua palavra, que só venha falar mais uma vez em nossos corações, meu Pai, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos entoar o hino de número 47, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 47.
Deus. Irmãos, abram comigo em Daniel, e o profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós estamos na leitura do versículo 4 ao 9. Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acompanhe comigo. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Irmãos, o profeta Daniel aqui ora pelo seu povo, intercede pelo seu povo, pela desobediência do seu povo, né? E não é diferente de nós, irmãos. Nós também desobedecemos a palavra do Senhor, nós também às vezes não escutamos o que Deus fala conosco através da tua palavra e cometemos pecado, transgressões contra as palavras do Senhor. Então, irmãos, vamos nesse instante curvar as nossas cabeças, reconhecendo também as nossas falhas, reconhecendo que precisamos consertar com o nosso Deus, precisamos pedir perdão a Ele pelas nossas falhas. A palavra nos diz que todos nós somos pecadores, merecemos a misericórdia da graça do Senhor. Oremos, irmãos. Pedir nosso irmão João Pedro que orasse, intercedendo por toda a congregação. Senhor Deus, Pai glorioso, Senhor da terra, Amém. Glória a Deus, Pai. Jesus, pedimos perdão, Sim, Pai.
de louvor para estar aqui na frente. Irmãos, abra comigo em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amém. Irmãos, que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração reconhecendo que nós precisamos ser fiel a Deus também nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para que o reino do Senhor esteja se proclamando, esteja indo até os confins da terra, como a palavra mesmo nos promete, né? Então, no momento, nossos irmãozinhos vão estar entoando mais um cântico. Nós estaremos com a oportunidade de dizimar, ofertar na casa do Senhor, e através dos nossos dízimos e ofertas também é uma oportunidade de estarmos glorificando, adorando ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com alguns cânticos, e todos nós estaremos louvando ao Senhor com os nossos irmãozinhos. Glória a Deus. Eu vou ver se nós vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor com alegria e vamos entregar a nossa obra a Ele.
Em nome de Jesus, nós vamos adorar com essa música. Vamos dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é sublime e o quanto nós desejamos ver a face do nosso Salvador. Em nome de
nosso meio. Irmãos, com o nosso coração preparado, vamos estar recebendo a palavra do Senhor. O pastor Anderson está de volta conosco, mesmo ainda meio fraco, pastor, mas para a honra e glória do nosso Deus. Para nós esta noite, Deus estará comigo com certeza. Pastor Anderson, vamos estar orando, pelo pastor. Pega sua mão, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, louvamos a Ti, Senhor, agradecendo o Teu santo nome. E só o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Pai, obrigado pela vida do pastor Anderson. Ele esteve alimentado esses dias, ó Deus, mas o Senhor esteve com ele em todos os momentos, fortalecendo ele. O Senhor tem o poder da cura, Senhor. Só continue estabelecendo a saúde dele, que ele possa, ó Deus, estar sendo fortalecido novamente, de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos também pela sua família, pelo seu apoio, que o Senhor esteja abençoando toda a sua família, que a paz do Senhor, ó Deus, possa estar reinando no seu lar e também em nossos lares. Obrigado, ó Deus, que esta mensagem que o Senhor preparou através do teu Filho, que nós possamos, ó Deus, estar absorvendo as nossas vidas e colocando em prática, ó Deus, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, graças e paz. Amém. Graças a Deus estou aí na força do Senhor, retornando, depois de alguns dias internado. Peguei uma dengue 2.0, Realmente o estrago foi grande, mas, graças ao Senhor, pude receber algo na terça-feira e estou me restabelecendo ainda. Hoje os irmãos vontade fiquei numa parte do culto sentado para deixar as energias aqui para o momento da pregação. Mas sei que Deus há de dar sustentação, há de continuar a falar aos nossos corações, da mesma forma que tem feito do início do culto até esse momento da palavra também. Vamos orar pelas crianças, até 11 anos, vem à frente, vamos orar por vocês. Hoje a tia Carol está com vocês. Vamos orar por elas. Também receberão porção da palavra, serão abençoadas também. Vamos orar pela vida delas. Senhor Deus, graças ao Deus de todos aqui, em especial pedimos por vir, ó Pai, desses pequenos, ó Pai, que estão entre nós. Nos abençoe, ó Deus, o seu dia a dia. Nos abençoe, ó Pai, seus lares, escolas. Ó Deus, aquilo que tem aprendido aqui com seus pais. Ó Deus, seja plantado em seus corações e se torne, ó Pai, a crescer em homens e mulheres tementes a Ti. Conceda graça, ó Deus, a cada um, a sua Carol que estará com eles, ministra o coração dela também, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir, meninos. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmos, capítulo 139. Salmos 139.
versículos 23 e 24. Salmo famoso, conhecido por muitos. Salmo 139, versículos 23 e 24. Que nos diz, Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ler todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, Deus não é como nós. Deus não é como eu e você com as nossas limitações, pelo contrário, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. 1 Timóteo 6,16 vai nos dizer que Ele é aquele que habita em luz inacessível. O Senhor é aquele que está numa condição que, se da parte dele ninguém quiser acessar a sua condição, ninguém pode acessá-la. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Ele é imortal e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E nós sabemos de Deus, Ele quis revelar. Vemos a sua revelação, o seu poder através da criação, mas também vemos a sua palavra. Mas se Ele em si não quisesse revelar, nós não temos acesso a Ele. Realmente é esse ser absoluto que está acima de tudo e de todos. Nós não temos como acessá-lo se Ele não permitir. Nós vemos a palavra de Deus que sempre é Deus que tem a iniciativa de vir até nós. Desde o momento que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, você vai ver que a iniciativa, os passos iniciais sempre vieram da parte do Senhor. Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Dessa forma, irmãos, Deus não fizer o necessário, nós não temos como acessá-lo. Mas Ele assim o fez. Ele permitiu que nós o conhecêssemos. Ele permitiu que não apenas o conhecêssemos e contemplássemos, mas mais do que isso, como veremos nesse texto, nos chama apenas um relacionamento com Ele. E não um relacionamento distante, frio, mas um relacionamento profundo. Esse Deus que está acima de tudo e todos, que não pode ser acessado, mas ao mesmo tempo se torna acessível a nós. Ele tem acesso a todas as coisas. Não há nada que Ele não saiba. Não há nenhum centímetro, nenhuma polegada, nenhum lugar nesse mundo, nesse universo tão vasto, que Deus não conheça perfeitamente. Se Ele não permitir, nós não podemos acessá-lo. É Ele que concede esse grande privilégio, Ele estabeleceu o caminho, principalmente na pessoa de Cristo, do qual nós falaremos ao avançar dessa mensagem. Mas também esse Deus que não pode ser acessado se não for permitido, mas Ele ao mesmo tempo se revela a nós. Não há nada que esse Deus não possa acessar. Ele sabe tudo, conhece tudo, não há nada que Ele não conheça profundamente. Não há nada que escape ao nosso Deus. Deus vai ver por surpresa em nenhum momento. Você sim. Você em alguns momentos esquece uma coisa, sai de casa, esqueceu a chave e tem que voltar quantas vezes. Eu vim para a igreja e esqueci a chave da igreja. Tinha que voltar lá em casa porque é um lapso de memória. Deus não tem isso. Deus realmente sabe todas as coisas e nada lhe escapa, tudo Ele conhece. E esse Deus, irmãos, com esse salmo tão maravilhoso, acima de todos aqui, que nós perceberemos que nós somos chamados a ter um relacionamento profundo com Ele, porque Ele assim decidiu. Esse salmo inicia-se falando exatamente
dessa grandiosidade desse Deus tão poderoso, que sabe exatamente daquilo que somos, sabe exatamente com profundidade a quem você é, muito mais do que você vive. O texto inicia dizendo: sonda-me, ó Deus, e me conheces, versículo 1, sabes como me assento enquanto me levanto. E sabe, você conhece, você sabe perfeitamente que nos apresenta a onisciência de Deus, a sua onipresença e a sua onipotência. Não há lugar que Deus não esteja, não há coisa que Deus não saiba, não há coisa que Ele não possa fazer. Como eu disse, esse Deus não é pego de surpresa. Ele não aprende com a história. As guerras que estão desenrolando no mundo, Ele não fica perguntando se, rapaz, como que isso foi acontecer, como que o país tal foi invadir outro. Deus governa a história. A Bíblia nos apresentar não só nesse salmo, mas ao longo de toda a narrativa bíblica, esse Deus absolutamente soberano. Como nos é dito em Jó 42, bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Nosso Deus não é pego de surpresa, pelo contrário, Ele sabe todas as coisas. E não somente prevê, mas decreta todas as coisas. Versículo 13 nos fala que Ele, no momento da nossa concepção, da nossa formação, foi Ele quem trabalhou ativamente para isso. Versículo 13 vai nos dizer: pois tu formaste o meu interior, teceste no seio de minha mãe. Não entenda que a sua geração foi apenas um segmento da natureza, né? Apenas ali a natureza seguindo a sua ordem. Deus agiu ativamente na sua formação. E até o último dia da sua vida, Ele estará trabalhando nisso. Porque é isso que a palavra de Deus também nos diz, no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiu. É muito poder. Realmente só Deus tem condições de concentrar em si toda essa vastidão de poder. Só Ele reúne em si a condição de governar tudo e todos simultaneamente. Nós não temos essa condição, somos limitados. E o que cabe a nós diante dessa constatação, irmãos, não é o medo, não é o pavor, mas sim a dependência. Somos chamados a depender desse Deus que governa sobre tudo e todos, que é onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus absoluto, eterno, está acima de tudo e de todos, mas também se relaciona com seus filhos, que tem uma comunhão profunda, que transforma as nossas vidas e que nos chama a conhecer. Esse Deus que habita em luz inacessível também nos chama a conhecer. Deus estabeleceu, irmãos, através de Sua palavra, a forma como Ele quer ser conhecido. Não somos eu e você que vamos criar atalhos, formas inventadas por nós para que tenhamos acesso a Ele. Ele mesmo é que estabeleceu a forma como Ele será e seria conhecido, como Ele é e será adorado. E Davi sabe disso. E vejam que interessante que nós vemos lá no versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. Mas o Salmo começa exatamente falando sobre isso: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. É interessante que no versículo 1 é uma constatação. Deus, Senhor, sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que está no meu pensamento. Antes de eu dizer qualquer palavra, o Senhor já conhece perfeitamente cada palavra que eu vou dizer. Mas o interessante é que a mesma palavra é usada agora no versículo 23, sonda-me, não como uma constatação, mas como um pedido. Sonde. Versículo 1, ele constata: Deus, o Senhor
sabe tudo sobre mim. Mas no versículo 23, ele clama ao Senhor e pede a Deus, Deus realmente adentra o meu coração. Isso nos aponta para a condição de um relacionamento. Davi está mostrando esse salmo tão maravilhoso. No início, uma constatação: Deus, o Senhor ele sabe todas as coisas, mas ao final há um pedido: Deus, realmente faça isso no meu coração, adentre o meu coração, penetre no mais profundo da minha vida e faça a obra que precisa ser feita em mim. Não apenas uma contemplação no versículo 1, mas realmente um clamor. Eu quero que Deus sonde o meu coração. Não apenas constatar algo, falar sobre algo, ter um conhecimento cognitivo sobre algo. Realmente Deus é aquele que sabe todas as coisas. Mas uma diferença grande é desejar que esse Deus que sabe todas as coisas realmente está dentro do meu coração. O pedido, o clamor. E é isso, irmãos, que nós precisamos realmente entender. Que Deus, muito mais do que apenas para ser contemplado, admirado, estudado, é um Deus que se relaciona com o seu povo profundamente. Não apenas desfrutar do conhecimento sobre Deus, mas desfrutar da ação dele em nossas vidas. Versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Claro que Deus conhecia o coração de Davi, mas agora Davi está pedindo que, nesse sondar de Deus, o próprio Deus revelasse a ele quem ele realmente era, pelo sondar de Deus. Não apenas pela verificação do próprio Davi, mas sim pela constatação e agir de Deus no seu coração. E não somente, irmãos, o sondar como um exame, né? Como eu fiz vários exames nesses dias: olha, você está com isso, tirava sangue e vai lá, você está com isso, aquela constatação, né? Olha, os números dos seus rins estão assim, assim, assado. E daí o que vai se fazer a partir dessa condição? A partir dessa condição, esse sondar, esse conhecer do nosso coração, é o restante do versículo. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Muito mais uma constatação, mas sim uma transformação que Deus realiza nos corações. Não apenas demonstrar a condição do coração de Davi, mas realmente esse agir de Deus na vida dele, também nas nossas, de transformar as nossas vidas. Como ele diz aqui: vê se há em algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A eternidade é mencionada nesse versículo. E muitos, na verdade, irmãos, ao nosso redor, acabam se esquecendo que a eternidade é uma realidade. Alguns, como diz Daniel, no momento da ressurreição, ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para o horror eterno. A eternidade é uma realidade. A eternidade, ela é algo que não é algo opcional. É algo que vai acontecer. Aqueles que já partiram com Cristo estão desfrutando da presença do Senhor. Os que partiram sem Cristo também estão numa condição que estão verificando a algo além deste mundo. E aqueles que seguiram uma vida sem Deus estão percebendo em suas próprias vidas o inferno, sim, é uma realidade. Alguns podem achar que o inferno seja uma injustiça da parte de Deus, porque o inferno, o lago de fogo e enxofre, é a eternidade sem Deus, ou melhor, na justiça, na ira perfeita de Deus. Alguns podem achar que o inferno seja um exagero da parte do Senhor, uma injustiça.
Mas quando entendemos, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz, é apenas um segmento, é apenas a continuação de uma vida afastada de Deus. Será a plenitude, o momento mais alto de uma vida que seguiu afastada e rejeitando as verdades do Senhor. Nada mais do que isso. Mas aqueles que foram alcançados pelo Senhor, os que já têm em vida, recebendo em vida essa ação que Davi fala, da transformação em sua vida, seguirão na sequência o que Deus está fazendo em seus corações, para o caminho para a eternidade. E sem essa ação de Deus em nossas vidas, jamais conhecemos e conheceremos a eternidade junto ao Senhor. Aqueles que foram alcançados, que serão alcançados pelo Senhor, são aqueles que já desfrutam em vida esse agir de Deus, essa transformação de Deus, e seguirão para a eternidade. Desfrutarão, como nós cantamos na canção, né? A alegria, enfim, será completa. Por quê? Porque ela já está em andamento, já está implantada no nosso coração, nós já temos um relacionamento com o Senhor. Quando nós temos, irmãos, textos aqui que falaram sobre arrependimento de pecados, sobre o agir de Deus em nossas vidas, são coisas que você confere individualmente no seu coração, porque Deus é um Deus que se relaciona com os seus filhos. Não apenas um Deus onipotente, onipresente, onisciente, distante, mas que se relaciona individualmente e profundamente com seus filhos. Comparando novamente o versículo 1, em que ele constata que Deus é aquele que nos sonda, e comparando com o versículo 23, em que ele clama a Deus, Deus realmente sonda. Isso aponta, irmãos, para a condição de um relacionamento consciente. Isso aponta, irmãos, para a condição de um relacionamento daquele que sabe todas as coisas. Eu sei que Ele sabe todas as coisas sobre mim, e eu quero ter um relacionamento justamente com Ele, que sabe tudo sobre mim. E não somente tenha um relacionamento comigo, mas nesse relacionamento Ele possa agir no meu coração. Porque Ele pede não apenas para ser sondado, mas Ele pede para ser provado. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e a partir do Senhor disser sobre mim, guia-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo algo que nós sempre devemos dizer: Deus, acesse realmente tudo que há no meu coração. Eu desejo esse acesso do Senhor no meu coração. No mundo de hoje, irmãos, em que o individualismo tem sido cada vez mais alimentado, né? E cada um tem a sua própria verdade, eu tenho meu próprio mundo privado, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e cada um de nós ficará em paz em relação a isso. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, isso não é necessariamente mal, são apenas posições diferentes. Não é como o salmista diz que realmente possa ter algo mal no meu coração. No mundo de hoje, em que o individualismo, o subjetivismo, né? Cada um tem a sua verdade, está crescendo cada dia mais. As pessoas são incentivadas a ter seus mundos privados, né? Essa área da minha vida é algo que só eu e eu conheço. Há trancas no meu coração, há cadeados e locais no meu coração que só eu posso adentrar. Não é isso que nós temos nas palavras desse salmista, que tem o desejo de Deus, no sondar dele, prove os nossos corações. Prove-me, Deus, teste-me, purifique-me. E nesse sondar, o Senhor realizar no meu coração, nesse mostrar, nesse adentrar na minha vida, ver se há em mim algum caminho mau. Quando leio esse texto, me lembro exatamente de Isaías capítulo 6, em que ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado lá sobre o trono,
E diz lá nos fins do álbum dele, cantava Santo, Santo, Santo. E naquele momento em que Deus projeta a sua santidade sobre o profeta Isaías, ele constata algo sobre ele mesmo. Que é o quê? As suas virtudes? A sua glória? Não, o texto diz claramente: ai de mim, estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. E sempre, irmãos, que tanto Isaías tem se contado a santidade do Senhor, como também Davi, não confia nas suas próprias percepções, não confia nas suas próprias análises sobre si mesmo. Eles realmente se curvam sobre aquilo que Deus e somente Deus pode mostrar. E aquilo que Deus mostrar que é mal, realmente eu vou assinar embaixo, realmente isso é mal, está ali. Isaías, lá no capítulo 6, até então estava despreocupado, seguir sua vida com esses pecados, mas naquele momento que se encontrou com o Senhor, naquela visão tão grandiosa, aquele pecado que não fazia parte das suas preocupações, aquele pecado que não incomodava, naquele momento seria a razão de ele ser consumido, seria a razão dele ser fulminado. Mas Deus, em misericórdia, concede perdão diante do seu arrependimento, da constatação, e ele é perdoado o seu pecado. Vemos também que Davi, nessas palavras, mostrar a Deus que pelo teu sondar em meu coração, pela prova, pelo provar do Senhor em meu coração, mostra os caminhos maus que há. Por isso, meu irmão, você não pode confiar nesses incentivos, esses exercícios de autoconhecimento. Volte-se para você mesmo. Olhe para dentro de você a partir de você mesmo. E o que você encontrar, seja fiel a essa constatação. Seja fiel a esse exame. E o que não fizer parte da sua análise, realmente você não deve se preocupar. Não é isso que Davi nos mostra. Ele pede que Deus prove o seu coração, esse soldado, essa letrada da sua vida, que Deus o mostre o mal que há nele, mas que passa desapercebido a sua própria análise. Quão é importante, irmãos, que nós saibamos que é Deus e somente Ele é que tem realmente o crivo da verdade. Somente Ele, através da sua palavra, pode nos mostrar quem nós realmente somos. Quantas vezes eu e você lemos a palavra do Senhor em algum devocional em nossas casas, e aquele texto que você sempre leu, teve contato com ele sempre, ele salta os seus olhos e abre o seu coração, e aquele pecado nunca te incomodou, ele agora é um espinho dentro de você. Isso é o sondar de Deus no seu coração, adentrando e mostrando o que há de mal no seu coração, para que nessa ação de Deus, esse transformar, você esteja sendo conduzido pelo caminho eterno. Não pense, meu caro, que você vai adentrar a eternidade do jeito que você está hoje. Deus está trabalhando ativamente em agir na sua vida, em purificar a sua vida. Ele não brinca com isso. Mas como eu disse, uma coisa é nós falarmos sobre isso, outra coisa é nós desejarmos, e nos submetermos, e nos desdobrarmos, e nos humilharmos. Deus, realmente, faça isso em minha vida. Porque é a partir do sondar de Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele prova os nossos pensamentos e mostra o que há de mal em nós. É nesse agir que eu e você seremos conduzidos no caminho eterno. Você não é salvo de um inimigo, um vilão externo. Não é o diabo que te leva para o inferno, é o seu pecado. Sem esse transformar de Deus,
em agir nas nossas vidas, nos convencer dos nossos pecados, o diabo não está preocupado com você. Você está do jeito que ele gosta. Mas no momento em que você, meu caro, se volta para Cristo, converte os seus pecados e agora vive procurando viver uma vida de santidade, e Deus está trabalhando a sua vida, aí sim passa a ser seu inimigo. Mas se lembre que o que levou Jesus para a cruz não foi apenas, muito mais do que o diabo. Isaías 53 nos mostra claramente quem conduziu Jesus à cruz. Ao Senhor agradou fazer enfermar, morreu pelos nossos pecados. Sem essa transformação, o caminho eterno que será algo penoso. Sem a transformação que Ele nos sondar dele em nossas vidas, sem esse convencimento dos nossos pecados, do mal que há em nós, esse caminho eterno que será algo distante e penoso. Mas, havendo essa transformação no seu coração, você poderá dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses: não sei o que eu peço, se eu ficar, eu estarei servindo a Deus, servindo a Cristo, servindo a vocês. Mas também tem desejo de partir para me encontrar com Cristo, que seria incomparavelmente melhor. Ele fica naquela tensão de se encontrar com Cristo através da morte, mas também ficar. E ele diz: se ficar, estarei em Cristo, se morrer, partirei, estarei com Cristo. Isso são sintomas, melhor sintomas não, isso são constatações, irmãos, daquele que já vive a eternidade neste mundo. Ele não tinha dúvidas de quando morresse e partisse, que ele seguiria para o encontro final com o Senhor. Porque já em vida, ele estava nesse processo de transformação. Quando ele diz: vê se ainda é algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ser guiado, irmãos, é muito mais do que onde nós estaremos, mas da condição da qual nós seremos. Porque sem o transformar de Deus, como eu disse, o céu, a eternidade, a presença junto ao Senhor será algo no qual nós não teremos prazer. Basta se lembrar de Adão e Eva, quando Deus se aproxima deles na viração do dia. O texto é claro, lá em Gênesis 3. Assim que Deus se aproxima deles, quando o pecado havia entrado no mundo, o que nos é dito lá? Adão, eu diria, chama de Adão, né? Onde está? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Sem a transformação que Deus realiza em nós, é a preço do sangue do Filho dele. A presença do Senhor sempre nos será algo danoso e hostil. Mas nós seremos transformados por esse sondar de Deus, por essa transformação que Ele nos prova e nos mostra. E nós realmente somos convencidos: Deus, eu realmente sou isso daqui. E realmente eu assino embaixo em relação ao que o Senhor me mostrou nesse sondar da minha vida. Eu quero que o Senhor me mude. Em sermos guiados pelo Senhor, nós desejaremos viver a eternidade, amado. Muitos querem a eternidade, irmãos, mas não querem passar pela ação de Deus que conduz a eternidade. Muitos querem a eternidade, viver para sempre, mas não querem a transformação que Deus realiza para nos conduzir até a eternidade ao lado dele. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem relacionamento com Ele. Quando as pessoas enchem as igrejas atrás de bênçãos materiais, e a teologia da prosperidade presta esse desserviço, mostrando, trazendo a ideia de que a relação entre Deus e eles é apenas uma relação de bênçãos materiais. E as pessoas acabam se aproximando de Deus por interesses, não por relacionamento, de realmente querer ser transformados. Como temos essas palavras aqui? Devemos aqui, irmãos, um desejo de relacionamento profundo com Deus.
Mas aqueles que só querem bênçãos, quando se fala do sacrifício de Cristo, da morte, do arrependimento, são coisas distantes. Se aproximam de Deus apenas buscando bênçãos materiais. Jesus pode me dar um carro novo? Jesus pode me dar uma casa nova? Jesus pode me dar a promoção que eu tanto quero? Eu quero esse Jesus. Jesus pode melhorar minha vida, me curar, me dar coisas boas, me proteger de situações ruins. Irmãos, qualquer que a gente matou, promete essas coisas também. Vai lá que essas coisas são plenamente prometidas, mas relacionamento, em que alguém é transformado, em que alguém é purificado pela agir de Deus, isso só Deus no relacionamento dele com seus filhos é que faz. Muitos querem a eternidade, querem as bênçãos de Deus, mas não querem ser sondados, não querem ser conhecidos por Deus, não querem ser provados, testados e purificados. Como um shopping, né? Eu vou ali, tenho aquele momento e sigo minha vida sem tocar em nenhuma área da minha vida que esteja em pecado. Mas esse não é o Deus a qual se apresenta na palavra do Senhor como nós sabemos. Muitos querem a eternidade, viver para sempre nesse mundo, mas não querem ser soldados, provados, testados, purificados. Aqueles que têm relacionamento com o Senhor, eles querem ser soldados pelo Senhor. Eles querem ser provados, testados e purificados e conduzidos, agradecendo o Senhor por eles terem sido purificados e serem levados ao arrependimento dos seus pecados. Esse caminho eterno, a eternidade, será um segmento da obra que Ele já está realizando aqui. Jesus, em sua obra perfeita, morreu não apenas para mostrar um exemplo de entrega, de devoção a Deus. Jesus morreu para que esse caminho eterno fosse realmente aberto. Para que essa ação de Deus, que eu e você escutamos, pudesse ser realmente realizada e concretizada nas nossas vidas. Esse encontro que eu e você temos nos nossos corações, irmãos, quando ele pesa no seu coração, como Davi diz no Salmo 32, enquanto padecemos dos pecados, envelhecemos meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesada agiu hoje sobre mim. Esse é um agir exclusivo daqueles que receberam a agir de Deus. Esse encontro que Deus gera no seu coração para a sua santificação também custou o sangue de Cristo. Por isso que nós, ao clamarmos, Deus, sonda-me, prova, estamos evidenciando o relacionamento que Ele decidiu estabelecer com cada um de nós, e que pelo sacrifício de Cristo realmente existe. Jesus, melhor Deus, fará isso, irmãos, em nossas vidas. Ele fará isso se relacionando conosco. Ele não apenas dirá, faça isso, Ele gerará no seu coração a condição necessária. Deus vai gerar nossas vidas se relacionando conosco, não terceirizando de maneira distante e fria, mas Ele agirá divinamente em nossos corações. Mas tão importante é que eu e você não apenas constatemos isso, como o versículo 1 constata. Deus é aquele que sabe tudo, Deus é aquele que está em todos os lugares, Deus é aquele que é santo, Deus é aquele que é poderoso, mas nós possamos caminhar ao longo do salmo e fechar esse salmo no versículo 23 e 24, desejando ardentemente, profundamente, que aquilo que Ele faz nós realmente descobrimos, que Ele sonda as nossas vidas, que Ele age em nossas vidas, que nós possamos viver aquilo que nós constatamos em Sua palavra, que
Deus, quando fala sobre perdão, não seja algo distante, que você realmente deseja perdoar os seus pecados. Que a Bíblia que fala sobre santidade não seja algo que você apenas estude sobre isso, mas que você deseje isso, como Isaías estudou na sua carne, e viu realmente a santidade do Senhor. Deus que é um Deus de graça, e você realmente deseja isso. Deus que é um Deus de amor, um Deus de salvação. Tudo isso nós podemos substituir no versículo 1, Senhor, tu me sonhas e me conheces. Podemos substituir sobre perdão, Deus, tu é aquele que perdoa. Sobre santidade, Deus, tu és santo. Deus, tu é um Deus de amor. Para cada atributo de Deus, podemos substituir o versículo 1. Mas, meu irmão, o importante será que você não fique apenas nessa condição, você chega no versículo 23. Deus, tudo isso que pertence aos teus atributos, teu amor, teu perdão, tua santidade, tua misericórdia, realmente seja algo que exista em mim. Deus, somos corações, mas que bênção será, meu Pai, que eu e você, em resposta à grandiosa e perfeita obra de Cristo, desejemos, Deus, realmente faça isso. Os instrumentos ao sondar do Senhor, ao provar do Senhor, ao guiar do Senhor na minha vida para a eternidade. Encerrando essa mensagem, quando ele diz: guia-me pelo caminho eterno, você tem condições de afirmar hoje você está sendo guiado pelo que Deus faz no seu coração por este e através desse caminho que está sendo conduzido para a eternidade? Ou você está distraído com tantas outras coisas que o mundo oferece? Você pode afirmar que você percebe Deus agir em sua vida, no que Ele revela ao seu coração, pelo mal que há na sua vida, a santificação que Ele está gerando em você, e você está sendo guiado por esse caminho eterno? Há essa convicção no seu coração? Se há, é porque há um relacionamento que Ele decidiu ter comigo e com você. Se não há, meu caro, acredite nisso, porque Deus não foi apenas, não estava apenas na condição de ser constatado, verificado a sua condição de onipotência, onisciência e presença, mas que é um relacionamento com seus filhos. Vamos orar nessa hora, vamos voltar para esse ser absoluto, nosso Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, mas que decidiu ter um relacionamento com cada um de nós. Senhor Deus bendito, graças dou, Pai, ao Senhor nesse momento, pela tua palavra, está dentro dos nossos corações. Vemos que o Senhor é um Deus distante, apesar de ter todo o poder. Vemos que o Senhor é um Deus que terceiriza a tua obra dentro de nossas vidas. O Senhor mesmo, ó Pai, que realiza a obra grandiosa de salvação em cada um de nós. E essa obra de salvação, Deus, implica de sermos sondados, provados, testados, convencidos dos nossos pecados, e nessa condição sermos guiados para a eternidade. Ó Deus, que haja condição no coração de todos aqui, ó Pai, para que possamos viver dentro do Teu querer e nos submeter ao que o Senhor nos mostra. Você, ó Deus, a cada um dos meus irmãos, essa firme convicção de estarmos sendo guiados para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Vamos colocar em pé. Estarei orando, declarando a bênção. Cantaremos lá no Tríplice. Depois você vai se sentar para os avisos que temos, as atividades da nossa igreja. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Agradeço, Senhor, por estar aqui junto aos meus irmãos. Momento, ó Pai, de louvor, de orações. Tudo isso, ó Pai, sendo contemplado pelo Senhor, pela tua misericórdia e pelo sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo.
Abençoe a semana de todos, abençoe aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades. Ó Deus, que nos busca, Pai, entendimento do Senhor. Ó Pai, que levemos as cargas uns dos outros. Abençoe o desenvolvimento da igreja, Deus. Conceda aos meus irmãos, ó Pai, cada dia mais força, Deus, para estarmos vivendo o Teu querer, ó Pai. Seja abençoando, ó Pai, dia a dia, os casamentos, as famílias, ó Deus. Abençoando, ó Pai, para que vivamos no vínculo da paz, com a Tua palavra nossa. Conceda bênção a todos, que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as terras consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, com todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, vamos pedir a nossa Carol, né, que fala e deu aviso sobre a programação das mulheres, que haverá isso na semana, não é isso? Sim. Então pode falar, senhora. Falar para vocês, irmãos, que foi um privilégio, sabe, conhecer as irmãs da saúde. Eu pude pregar o Evangelho de Cristo para várias delas. E assim, Deus fala do pastor, mesmo lá daquele jeito que só nós dois sabemos o que ele passou. E quando ficava nos corredores, eu falava que vinha uma senhora viva aqui na Isaac, grande mulher de Deus, que trabalha na área da saúde. Eu aproveitei o gancho, né, Fernanda? Que é uma mulher de Deus, e ela aposentou dentro da área da saúde de Itaúna. Então, quando eu falava que ela vinha de Itaúna, que era viva, que trabalhou também com pessoas com necessidades especiais, eu disse, nossa, então ela vai falar conosco sobre o cuidado que você tem que ter com você, mulher. O que será que ela vai trazer? A Bíblia com o cuidado da mulher. Né? Então, estejam aqui, por favor, tragam mais mulheres. Eu falei com as mulheres que ainda não conhecem a palavra de Deus sobre cuidado, porque todo mundo diz, nós somos dentro do Espírito Santo, eles têm que cuidar de nós. Não é só isso que nós temos que falar. Nós temos que falar que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque foi Deus que nos deu, nós somos templo do Espírito Santo, mas nós temos que cuidar de nós, porque nós temos que trabalhar para Cristo. Então nós vamos cuidar da nossa mente e do nosso corpo. E é isso que a Vilma vai trazer para nós. Tá? Estejam aqui dia 28, principalmente aquelas que não conhecem a palavra de Deus, porque é um momento evangelístico. Traga seu cafezinho, está lá no grupo, Maria me colocou tudo bonitinho, estava tudo discriminado lá, bonitinho, o que uma vai fazer, a outra vai fazer. O louvor estará fenomenal, lindo, maravilhoso. E tem outro recadinho aí, põe aí, já para me falar de uma vez, com atenção. Que aí o pastor já fala. Alessandra, David, Carla, Naura, Letícia, Lorena, eu, pastor e o Isaac. Esse sai sexta-feira, porque, gente, já está aí a Páscoa. Páscoa está aí. Nós não iremos fazer uma cantata mirabolante, mas as músicas estão livres, então, pessoal do louvor. Então, nós vamos ensaiar a música e depois nós vamos passar com todo voz de adoração. Todo mundo voz de adoração. Semana que vem. Nós vamos passar e depois com voz de adoração. Essas mulheres, que o pastor Isaac, eles vão aí sentados, mão na água, essas mulheres eles vão ensaiar as 3 músicas. A Letícia já passou comigo, nós vamos
as canções, ok? E os irmãos que ainda não conhecem o nosso coral, que eu posso falar assim, o nosso coral, chamem as pessoas, as famílias, porque é maravilhoso, é lindo. Foram lindos os últimos, vem cá, bem, cantinho, quer poder cantar. E muito obrigada, irmãos, eu quero agradecer como esposa pelas orações. Eu chorei, chorei olhando para a mulher que vai falar que está aqui agora, que ele melhorou, depois que eu andei. Quem está aqui, né, de visitante? Oficial dos visitantes, né? Obrigado. Dá um beijinho. Os visitantes, quero anunciar aqui minha mãe, né? Dona Ângela, fica de pé. Está aqui conosco. Os irmãos vão falar que ela parece minha irmã e tudo, né? Estou acostumado com isso. Né? Há mais visitantes por primeira vez? Como estou vendo. Ok. Aniversariantes, novos essa semana? Carla, vem cá, Carla. Vamos orar pela sua vida. Há mais alguém? Eu não vou pôr ninguém no grupo essa semana direito. Vamos orar pela sua vida. Ok, obrigado. Vamos orar pela vida dela. Deus, graças a Deus, pela vida da Carla, Pai do céu. Mais um ano de vida, o Senhor concedeu a ela. Como lemos a tua palavra, o Senhor quem a formou, o ventre da mãe dela, Deus, o Senhor é quem sustentava dia a dia. Que ela seja grata por mais esse ano de vida, o Senhor concede. Ao Pai, que ela se alegre com seus familiares, também com seus irmãos. E que essa data se repita por mais e mais vezes, ó Deus, concedidas pelo Senhor. Abençoe a vida dela, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos. Quinta-feira, nossa reunião de oração, às 19 horas, retomando aí, e logo após o momento de oração, às 19h30, teremos um momento de estudo bíblico. Então são dois momentos: oração, a meia hora, primeira meia hora, e depois o estudo bíblico. Nós estamos falando sobre princípios bíblicos para a liderança. Estamos falando sobre o líder e os recursos. O líder precisa aprender a lidar com essas questões. Temos mais um aviso, que é o AEBD. Estamos aí com adultos também, crianças e jovens, domingo, às 9 horas da manhã. Hoje não estive, estava me recuperando, mas com certeza foi um momento abençoado a estudo da palavra do Senhor. Próximo aviso. Tem um acampamento, não tem? Não? Ah, sim, então eu já deixava avisado que o acampamento está marcado no dia 4 de abril, correto? Então, jovens e adolescentes aí, separem. Já podem separar essa data de 4 de abril, acampamento, adolescentes e jovens, a partir das 21 horas. Ok. Então, a cantata não será no final da Páscoa, será em outra data. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou para a porta, depois vou cumprimentar. Que Deus te abençoe. Não vai embora sem cumprimentar seu irmão. Um momento de comunhão para a palavra do Senhor. Deus abençoe.